Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui no Clube Nacional, ainda em clima de festejo da vitória do nosso querido amigo Bolsonaro, que agora está no comando da nau, que era até dias atrás a nau dos insensatos. Agora começa a ter comandante, timão, capitão. Tem um capitão agora. É isso aí. E hoje nós vamos dar sequência, sempre tentando manter o aplombo e o humor. E vamos um pouquinho de cultura hoje também, viazinho de cultura. Mas vamos começar falando das novidades. Rede Globo andando de fininha para não quebrar os ovos. Aquela cretina, como é o nome dela? Miriam Leitão. Vamos dar aquela coisa horrorosa. Quer dizer, eu já vi na cara dela, que coisa. Um amigo meu falou assim, aleitou a pururuca. Aleitou a pururuca. É isso aí. Pois é. E agora, sabe, aquela frase do Zagallo, vão ter que me engolir, sabe? Vem de novo à tona, vem ao caso. Bom, senhores, eu vou começar falando um pouquinho de cultura, depois a gente vai volta para a política. Para a parte hard do programa. Bom, primeiro eu quero falar desse livro aqui, que o Pedrinho gentilmente me presenteou, do Chesterton, que chama La Esfera y la Cruz. Essa é a edição em castelhano, que está com uma tradução brilhantíssima, e até pouco tempo só tinha essa aqui, o Pedro foi tão gentil, tinha 2, me deu 1. Esse livro é maravilhoso. Gente, vocês precisam ler esse livro, tá? Que é filosófico, além de tudo. Exatamente. E só para posicionar para os leitores, o Chesterton era um sujeito da upper class inglesa que se converteu ao catolicismo romano pela beleza da doutrina católica. Ele chegou a dizer, fora de Roma não há salvação. Exatamente. Esse livro, para que vocês... Eu vou dar assim um pouquinho do gosto do livro para vocês terem vontade de ler. Esse livro se trata de uma discussão que leva a um duelo entre um católico, entre um crente. Ele não seria católico, seria até um protestante, né? Porque ele é um... eu não sei lá, porque verdade, como ele, Chesterton, se converteu ao catolicismo, eu não me lembro católico, que época que ele escreveu esse livro, né? Bom, a história começa por causa de um editor que era ateu e publica alguma coisa desqualificando a Virgem Maria. O cara vê isso no jornal dele, que é um jornal sobre o ateísmo, e eles têm uma discussão e se origina uma possibilidade de duelo entre os dois, que era proibido na Inglaterra na época, e eles saem procurando um lugar para resolver suas diferenças. É interessantíssimo, vale a pena ler, não importa se você é religioso ou não. Agora tem uma edição em português, mas só em e-book, no Kindle. Na Amazonas você pode comprar e é baratíssimo, acho que 10, 11 reais. Né? Bom, e para continuar, a maioria de vocês que me conhecem sabe que eu gosto muito de quadrinhos, e eu já falei aqui sobre a Sala Imaculada, e estou falando novamente, deixa eu ver aqui que vocês possam ver, os quadrinhos, e essa luz aqui não está muito boa, e você sabe que a gente faz esse programa na base do canivete, então é o que temos para o momento. Bom, são 3 edições, essa é a número 1, que eu não tinha, eu comprei primeiro a número 2, depois busquei a número 3, e agora finalmente esse fim de semana encontrei a número 1. Vale a pena ler, é uma história interessante, com quadrinhos muito bons. E também vou falar para vocês que gostam de quadrinho, que é a Comix, C-O-M-I-X, que fica ali nos Jardins. Alameda Jaú. Na Alameda Jaú. Quase Consolação. Quase na Consolação. O número eu não tenho, mas estou fazendo propaganda de graça, mas é que se vocês gostam de quadrinhos, eles estão com promoção. Eu passei lá sábado e eu ia só comprar o número 1 da Sala Imaculada. E acontece que eu encontrei essas maravilhas aqui, do Juiz Dredd, que quem conhece quadrinhos sabe do que eu estou falando, e isso aqui foi publicado na Inglaterra pela 2000, e estão em promoção, capa dura, desenhos fantásticos, e um aqui do Bolland,
também um desenhista fantástico, e é uma brincadeira, estava até explicando para o Pedro, na Inglaterra, como aqui tem aquela frase de assim, você às vezes fala alguma coisa e alguém complementa, diz assim, assim disse a princesinha ao contemplar os roxos culhões do marquês. Na Inglaterra, a expressão é assim disse a atriz ao bispo. É uma história de uma atriz que vive com um bispo católico e um sarcasmo interessante. Então, é isso. Da parte de cultura, é o que temos para o momento. E vamos começar agora, então, com a política. Acho que o fato mais importante foi, pela primeira vez na história dos países que nós conhecemos, as redes sociais derrotaram a grande mídia. Aqui no Brasil, a grande mídia estava todinha fazendo campanha contra o Bolsonaro. E os jornais todos do mundo, que são manipulados pelos interesses dos globalistas, né? Esqueceram que surgiu o smartphone, as redes sociais nos computadores. Então, pela primeira vez, quem teve 7 minutos de tempo no horário gratuito foi derrotado por alguém que tinha alguns segundos, né? E que gravava os seus programas em casa com o seu smartphone, né? E, teoricamente, como dizem alguns, 2 cavaletes e uma porta colocada em cima para fazer de mesa na garagem. Então, e esse cara ganhou Hearts and Minds, e até por isso, né? Porque é um Dom Quixote, né? Ou Davi contra o Golias. Davi contra o Golias. Exatamente. Então, o que nós vimos aqui foi uma manifestação do poder do povo, que, aliás, tem que se tomar conhecimento de que o próprio povo tomar conhecimento do poder que tem, para não deixar mais que as coisas degringolem da maneira que aliás, a partir dessa eleição, nós saímos da democracia representativa para a democracia participativa. Porque todo mundo hoje pode dar suas opiniões instantaneamente sobre o que ele acha que é certo, sobre o que ele acha que é errado. Olha, eu vou dar um testemunho próprio. Quando eu voltei para o Brasil, não morava no exterior, voltei em 1990 e tomei conhecimento, comecei a mexer com computação nessa época, e tomei conhecimento da internet. E disse já nessa época que a internet era o seguinte, dava ao cidadão comum o direito de gerar notícias. Então, nos igualava. Ou seja, é aquela história se não me engano, é do Samuel Colt, né, que disse que Deus fez os homens... Deus fez os homens e o Samuel Colt os tornou iguais. Porque é aquela história, você com uma arma na mão, você pode se defender, o outro pode ser mais forte, a arma te iguala. Hoje, até 90, um pouco antes de 90, quem ditava a regra do que era certo e errado era a mídia. A partir da internet, nós começamos a ter uma opinião, cada um de nós. Uma prova disso é esse nosso programa, que é seguido por poucas pessoas, mas de um nível muito alto. E outra coisa, as pessoas não se dão conta de que, acho que na Idade Média, existiam os repórteres ambulantes, que eles iam de vila em vila, de cidade em cidade, contando os acontecimentos. Eles cantavam os acontecimentos, né? Mas... Eles transformavam as histórias em músicas, né? Aí, com a invenção da imprensa, pelo Gutenberg, foi um rastilho de pólvora. Começaram a surgir edições em vários lugares do mundo. Eles já sabiam, quer dizer, o poder instituído na época, eu gosto de falar disso porque a igreja sempre deteve o poder. Nesse tempo, vocês basta olhar as coisas que estão escritas pela igreja. Eles, em primeiro lugar, eles rezavam a missa em latim e os livros eram em latim. Por quê? Para não ter alcance popular. Então eles tinham o domínio da mídia. Eles liam em latim e o povão não lia. O Gutenberg, logo depois da primeira Bíblia, veio a Bíblia de St. James, né? A primeira Bíblia em inglês, que não era em latim.
Então, aí começou uma ruptura, ou seja, a coisa começou a sair do domínio. Mas se vocês olharem, assim, por exemplo, os padres que tinham as bibliotecas, eram os mantenedores da cultura, eles diziam que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que isso não é, a tradução não é bem essa, mas do que um rico entrar no reino do céu. E felizes eram os pobres de espírito, porque deles seria o reino do céu. Um livro que conta bem isso é O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, exatamente. Mas isso mostra que a igreja trabalhava do lado dos poderosos, ou seja, vamos mostrar para esses pobrezinhos que vivem em volta do castelo que o rei vai para o inferno, ele tem uma vida devassa, legal, mora no castelo, mas você, cara, você está sofrendo agora, mas vai para o céu. Bom, até cenoura prova, na ponta da vaca. Até prova em contrário, o pobrezinho vai se fuder aqui e depois não vai ver nada, mas tudo bem. Então a igreja mantinha isso. Quando eles perderam esse domínio do latim, e agora mais no século passado, século XX, começaram a rezar missa e nas línguas locais, como etc, aqui em português e tal, perderam o domínio do latim, que deixava eles donos do poder. A internet fez exatamente o mesmo agora, dando voz a todo mundo. Tanto que o Humberto Eco, ficou com ciúmes da internet. E até então ele se achava um sábio. Sim. E agora não, todo mundo pode checar as coisas que ele fala. Se vai ter uma explicação melhor ou pior, o mercado é que vai dizer. E o Humberto Eco, que eu não nego a inteligência dele, nenhuma, mas ele é um cara que trabalhava, escrevia os livros dele com uma classe de 40 pessoas que eram seus alunos diretos, que faziam as pesquisas para ele. Ele só costurava. Ele costurava bem, vamos dizer assim. Bem. O Nome da Rosa é um grande livro, mas o filme é melhor. É um dos poucos casos, tem dois. Exatamente. Eu, pelo menos no meu entender, tem dois filmes que são melhores que os livros. Um é o 2001, que o Stanley Kubrick fez um filme fantástico de um livrinho de ficção científica. Livrinho de ficção científica, que se transformou, para mim, no maior filme de todos os tempos de ficção científica. E O Nome da Rosa, que o livro é um bodre, como se diz em castelhano. O livro é um bodre, é chato pra cacete, tá cheio de citações e coisa, que é para mostrar cultura. E o filme é straight to the point. Então, o filme é fantástico. E o Sean Connery está espetacular. Espetacular, exatamente. Agora, mais cultura. Exatamente. Sem querer. Foi sem querer, desculpa. E aí, as mídias foram se sucedendo, né? A imprensa dominou tudo até o surgimento do rádio, em 1930, que os nossos avós todos já eram adultos. Aí vem aí o rádio consegue uma coisa maravilhosa, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando teve a Guerra dos Mundos, que o cara pegou o livro do Herbert George Wells, pegou o livro do Invasão dos Marcianos no Brasil. Que causou um pânico nos Estados Unidos. O cara fez uma transmissão radiofônica fazendo de conta que era ao vivo na hora que estavam sendo a Terra... um monte de gente se matou, o cara sofreu o processo Orson Welles a vida inteira. Aí 20 anos depois surgiu a televisão. Depois, sucedâneos, o videotape, por exemplo. Né? A minha avó um dia viu um jogo na televisão e falou assim para o meu avô: Pedrinho, esse é o jogo de amanhã? Eu não entendia muito bem como é que funcionava o videotape. Seguindo nessa progressão, aí veio aquele cacique que andava com um cassete gravando, o Juruna, que aí ele gravava, as pessoas não podiam já dizer não falei, está gravado. Agora surgiu o smartphone que você grava e filma. E aí perdeu a imprensa o monopólio da informação. E gente como eu e o Pedrinho, que chovia no molhado, agora a gente chove no seco, porque vocês estão assistindo a gente. Que no bom, conforto que do bom, lar. no conforto do lar, vocês estão nos assistindo. Não, e o mais espetacular é que na hora que vocês quiserem, porque está aí o filme à disposição. Entrar no YouTube e nos ver. Você não tem que seguir aquele horário da televisão aberta que te escravizava. Exatamente. Então, é outro mundo, viu? Acabou. Aliás, esse é um fato inédito no mundo que ocorreu no Brasil. Eu vou contar uma curiosidade.
talvez pouca gente saiba. A televisão já tinha controle remoto há muito tempo nos Estados Unidos e aqui no Brasil não tinha. E o Roberto Marinho, que já era o Roberto Marinho na época, ele é autor de uma frase que dizia assim: a televisão acorda onde dorme. Isso significa, você estava vendo o canal 5 na época, agora a Globo é 18, 720, 500, não sei o quê, conforme a provedora que te dá o sinal a cabo. Naquele tempo era o canal 5, então a televisão acorda onde dorme. Você terminava vendo a Globo, no dia seguinte você sentava no sofá, ligava a televisão no sofá, estava na Globo, ficava na Globo. Então ele conseguiu durante anos, junto ao governo, na época o governo militar, que tinha suas falhas, é claro, manter a televisão sem controle remoto, porque aí o cara não tinha direito à escolha. Por preguiça, que é uma grande coisa da população, é a preguiça. E hoje você tem direito à escolha aí na internet, você entra no YouTube, você vê o que você quiser do lugar do mundo. Se o programa estiver chato, você interrompe e muda para outro programa. Exatamente. E a outra curiosidade é que também não queriam o videotape, Pedrinho. O videotape demorou para entrar no Brasil, porque coisas como o nosso último presidente militar, o João Batista Figueiredo, coisas como ele disse dentro de um trem que eu assisti, não ao vivo, mas pela televisão no momento exato. Ele estava numa linha numa linha de ferro, de trens, inaugurando alguma coisa junto com o pessoal lá, e alguém perguntou para ele como é que ele se sentia. Ele disse que odiava cheiro de polvo, preferia cheiro de cavalo. E claro, ele disse isso a vida inteira e não tinha videotape para gravar. Exatamente. Então, eu vi, esses olhinhos que a terra não vai comer, não. Mas eu vi. Então, o que eu acho mais importante de tudo é nós tirarmos a lição do avanço tecnológico. Eu acho que eu já contei em outro programa, mas eu vou repetir para quem não viu o outro. Quando eu vi o fax pela primeira vez, foi aqui na rua 7 de Abril, em São Paulo, no edifício da Telefone. Cheguei em casa maravilhado e não sabia como explicar para o meu pai o que eu tinha visto. Aí me ocorreu e falou assim: olha, pai, é um xerox por telefone. Você põe o original aqui e sai a cópia lá longe. Não sei se você sabe que a Telefônica proibia de ter fax no início. Não sabe. Eu conheci o fax pela primeira vez na agência que eu trabalhava e fiquei maravilhado, porque eu estava falando com um cara em Nova York e ele falou: manda o RAF. Eu falei: mas dá para mandar? Aí o meu chefe, que na época se chamava Leonel M. Pavão, Li Pavão para os íntimos, o Li Pavão, que era gringo, mas filho de português, disse: olha, tem essa máquina que eu trouxe para você, mas não conta para ninguém, porque a Telefônica não deixa usar, é proibido. O ministro Antônio Carlos Magalhães, na sua arrogância, proibia que você tivesse uma segunda linha no seu nome. É verdade. Em vez de aumentar o número de linhas, restringia a demanda. Exatamente. Ficou de louco no Brasil. Um telefone custava $5.000. Conforme a área de São Paulo, chegou a $10.000. Era uma coisa absurda. Então, senhoras e senhores, estamos terminando esse programa. E fiquem espertos, que agora virão ferramentas novas de inteligência artificial, que fica para um outro programa. Bom, Pedrinho, muito bom. Vamos reunir dados. Eu gosto muito do tema, apesar de que tenho... Claro, a gente com essa idade começa a ter medo de coisas estranhas. Até de cachorro. Não, cachorro não tem, mas tenho de barata, que é menor que cachorro. Mas o barata é seu amigo lá, daquele boca mole lá, que ele é preso... O barato é preso, o outro solta. O barato é preso, exatamente. É isso aí, vocês já entenderam. Vocês entenderam quem é o... É o boca mole. O boca também mole chamado de bagre cego. Bagre cego. Mas se Deus quiser, essa turma toda... vai ser taxidermizada, vai como ser, diz um amigo. Taxidermizada. Eu não colocaria na parede da minha casa porque ele é tremendo mau gosto. Mas antes de ser taxidermizada, passar uma temporada com o gestor lá em Curitiba. Que aliás, bom. Antes de terminar, só queria falar o seguinte: se vocês não viram, procurem no YouTube. No dia que o Bolsonaro ganhou a eleição, o pessoal foi dizer boa noite ao Lula lá em Curitiba. É um evento maravilhoso. Assistam no YouTube, procura assim: boa noite ao Lula no dia do segundo turno. E no YouTube também tem um filminho de alguns segundos de um Minion
né? Minion. Fantasiado de uma rainha, que chega no balcão e fala assim para o chefe do protocolo, pode falar? Ele falou sim. Ela falou assim, Lula se fodeu. Vocês acham no YouTube, né? Eu vou procurar para postar isso, bonitinho, então tá bom, porque os Minions são muito simpáticos. Muito simpáticos. E hoje a linguagem está mais eu acho que eu vou permissiva, cantar para vocês tá a música dos Minions, que eles cantam assim, ba 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 banana, ba 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 banana, e vamos embora, vamos embora. Tchau, um beijo para todos.